eu fiquei com gostinho na boca. Vocês ficaram também? Demais, um panetone de Jussara. Só em olhar eu já engordei uns 3 quilos. Ai, meu Deus do céu. E claro, a gente falou de história do panetone. E para falar um pouco mais de história, a gente está recebendo aqui nos estúdios o historiador Vitor, que vai contar um pouco mais de muito mais histórias, né, Eduardo? Seja muito bem-vindo, Vitor. Prazer enorme você estar aqui conosco. Olá, Jussara. Olá, Eduardo, Augusta, toda a equipe do Roraima Urgente, aos nossos telespectadores. Uma satisfação poder estar aqui conversando com vocês para trabalhar, né, a respeito das curiosidades em torno do Natal, a sua origem e tudo mais. Exatamente. A gente já vai abrir, né, aqui as perguntas para você explicar um pouco mais. E eu já quero saber, porque assim, como foi que surgiu a história da árvore de Natal? Conta pra gente. Eu tenho interesse em saber. Você também, Eduardo? Com Você também, certeza. Augusta? E olha só, aqui atrás, né, belíssima, uma decoração. Conta pra gente. Perfeito. Assim como nós acompanhamos na matéria sobre a origem do panetone, Sim. embora se questione se de fato foi naquela data, também nós não temos uma data precisa sobre a origem da árvore de Natal. O que existe ao longo da história são representações, isso desde a chamada pré-história, com algumas representações em pedras, no caso, os chamados grafismos rupestres, as pinturas rupestres, onde você vê as representações de árvores e ali para talvez celebrar ou desejar uma boa colheita, desejar uma boa, né, alguma atividade que seja interessante para aquela população. No caso da árvore de Natal, né, o significado é a origem de um pinheiro, ela está associada ao norte da Europa. Não existe um local específico, aí entram as brigas também, né? Como tem as discussões do Natal, né? Não vamos falar sobre este assunto, de repente começa em 15 minutos depois uma briga, né, no caso. Também tem com relação às origens. Então, alguns países, algumas regiões do norte da Europa reivindicam, né, o uso do pinheiro, por exemplo, e o porquê do pinheiro, como nós estamos falando na região do norte da Europa, em um contexto de inverno, de um frio rigoroso. O pinheiro é uma árvore resistente, né? As suas folhas são resistentes ao inverno, então elas acabam se destacando nas regiões onde possuem, né, onde estão plantadas e tudo mais. Com isso, você acabava recolhendo, né, o pinheiro, realizava algumas celebrações e posteriormente acabava por queimá-la, certo? Então, uma celebração dependendo do povo e tudo mais que realizava esse ritual. O que nós passamos a ter quanto ao pinheiro e o símbolo do Natal representando a perspectiva do cristianismo já está inserido no contexto do século, ali aproximadamente do século 8, século 7, já no contexto do cristianismo, que também ressignificou o Natal. Porque a origem do Natal ela não é cristã, né? No caso, e a gente pode conversar sobre isso, no caso. Então, ela, com São Bonifácio, no caso, né, na região onde hoje é a Alemanha, ele teria, inclusive, entrado com embates com pessoas de outras religiões, no caso, e teria, né, derrubado uma árvore, um carvalho, no caso, e ali, por meio de uma série de conflitos, mostrado por meio do pinheiro um símbolo que representaria Jesus Cristo. No caso, para os cristãos, que no caso agora o Natal simboliza o nascimento de Cristo. Inclusive, alguns acreditam que esses embates foram com adoradores, né, do famoso deus Thor, ou deus Odin, os deuses nórdicos que são famosos em filmes atuais, como por exemplo da linhagem da linha da Marvel, por exemplo. Então, cinema, entretenimento, estão todos inseridos no caso. E aí, quando que as árvores, os símbolos passam a ser também utilizados na árvore, né? Então nós temos várias origens. Por exemplo, no caso da estrela, a estrela ela substituiu uma vela, já por uma questão de segurança. Perguntar sobre isso, porque a gente vê inovação todo ano, o pessoal, né, troca os simbolismos, coloca outras coisas, ou cores, né, seja dourada, verde, vermelha. Eu gostaria de saber também, tenho curiosidade em saber como que surgiu essa tradição da estrela na árvore. Perfeito. No caso da estrela, acredita-se que ela esteja substituindo uma vela ou algo que simboliza, no mesmo caso, o fogo, por uma questão de segurança, né? Então, você substituindo... Segurança, né? Segurança em primeiro lugar. O fogo, no caso, então você evita com que haja um incêndio, acabe com a celebridade, com a festividade, no caso. Então, a estrela simbolizaria isso, mas... Aliás, ela simboliza também associando, né, fazendo a ponte com as escrituras, no caso, no contexto do nascimento de Jesus Cristo, a estrela representou, no caso, né, que ajudou os magos do Oriente a
descobrirem um caminho para chegar a Jesus Cristo, né? Então ela tem essa representação também atual e também no caso apontando, né, para a esperança, apontando para Cristo. Interessante. No caso das bolas de Natal e as suas cores, existem diferentes significados. Alguns apontam o vermelho, né, para o sangue de Cristo, Sim. o verde para a esperança, né? Então, existem essas interpretações, não são absolutas. Você pode, por exemplo, né, colocar um símbolo e substituí-lo, dizer, não, isso Entendi. representa algo diferente para mim. Entendi. Assim como as bolas, por exemplo, elas substituíram as frutas, como por exemplo maçãs, no caso. Né? Interessante, Então você que não adora sabia maçã, disso. mas com o tempo, né, a maçã vai apodrecendo, então aquilo, a árvore ficava ficaria Sem graça, sem graça no vida, caso. né? Exatamente. Em pouco tempo já não existia mais árvore, né? Isso. Então, com o tempo, você passa a substituir, né? No caso, as luzes de Natal, acredita-se que já no final do século XIX, ali, já né, após a invenção da luz, as luzes estariam também sendo apresentadas, tanto é que hoje nós temos as festividades do acender as luzes, né, de acendermos as luzes de Natal, inclusive é uma festividade, como acontece aqui em Boa Vista, né, nós temos duas grandes árvores muito bonitas, né, quem puder faça um registro com a sua família, inclusive são momentos especiais e momentos bonitos que simbolizam, no caso, o final do ano e as festividades. E isso também apresenta justamente um contexto de renovação, de celebração, que o Natal também apresenta junto com o Ano Novo. Então, aproveitando as duas datas e o final do ano, nós temos estes dois momentos ímpares, né, na história, que são significados, ressignificados no caso, né? O próprio Natal tem a sua origem na Roma Antiga, no caso, porém com o advento do cristianismo, nós temos agora, ao invés de, antigamente os romanos celebravam em homenagem a Saturno, ao deus Saturno, hoje, né, se celebra a partir de uma tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, o nascimento de Jesus Cristo. Maravilha. E tem tradição também em relação à comida, né? Isso, Sim. o peru também tem a sua misticidade, tem a sua história, envolve sua história também. Conta pra gente. Perfeito. No caso, a origem, né, do Peru, o Peru, a origem dele é na América, certo? Então, no contexto da América, nós temos a chegada dos europeus, dos espanhóis, os espanhóis observam aquele animal sendo criado pelos índios, as populações indígenas, e levam para a Europa, assim como o gado, por exemplo, né, os cavalos vieram dos europeus para as Américas, o Peru, o chocolate, aproveitando o contexto de chocotones e tudo mais, e outros panetones da vida, no caso, né, são levados para a Europa, e ali começa a haver uma popularização. Sim. Então, e essa popularização começa a se destacar principalmente na Inglaterra, né? Os reis observam as produções, então as pessoas observam as famílias, né, com melhores condições se alimentando do peru e tudo mais, então você começa também a querer também se alimentar do mesmo produto, etc. Então, a origem do peru, ela tem a sua origem na América, é popularizada na Europa e também é difundida ao redor do mundo, no caso. Então, nós temos essa popularização, assim como também por meio, né, nós estamos aqui em um programa de televisão, como que a televisão, como que os jornais e as revistas também ajudam na popularização Sim, com de certeza. festividades, Com no certeza. caso. A própria árvore de Natal também ela é popularizada no contexto do final do século XIX, com a Rainha Vitória. As pessoas observam uma rainha da Inglaterra, colocando uma árvore, né, enfeitando ela. Por que eu não posso fazer diferente? E existe data, né, para montar a árvore e existe data para retirar. Sim. É todo um contexto, é toda uma história por trás, né? Cristãos também acreditam que depois de finados, né, eles começam a montar. E também acredito que até o dia 7 de janeiro... 6 ou 7, que seria, entre aspas, o chamado Dia de Reis, né? Que seria o momento de você desmontar a árvore. Então, também existem essas celebrações, né? Para os católicos é o mês do Advento, no caso. Isso. Que com o mês do Advento você tem toda a celebração, inclusive a ceia. Né? Por que o contexto da ceia? Porque os momentos, né, que antecedem a ceia representariam um período também de jejum, de tentar de relembrar, no caso, né, a passagem de Cristo, e à meia-noite você acaba celebrando, né? E tem as famosas celebrações, a famosa Missa do Galo. Então, tudo tem um contexto e várias atividades, né? Os encontros com a família também, por exemplo, as trocas de presente, né? Os amigos ocultos também que passam a surgir,
e consequentemente outros conflitos, né? Nossa, dei um relógio e ganhei uma meia, que maravilha. Enfim, mas isso acontece. E então a gente tem nesse contexto desta data, vários significados. Não existem, em alguns, dependendo da situação, não existem datas precisas, Sim. no caso. Mas, por exemplo, o montar e o desmontar da árvore também, cada família tem a sua. Tem né? a sua tradição, Exato. né? Seguem à risca uma tradição. Isso, alguns desmontam, outros derrubam, outros queimam, enfim, cada um tem o seu ritual, no caso. Né? Então, essas são algumas das curiosidades, das quais existem várias. Né? A origem do Papai Noel e como que uma empresa de refrigerantes popularizou o uso da cor Sim, vermelha, porque antes o Papai essa Noel história era é muito marrom. boa, essa Então, história é tem muito Mas boa. incrível disso, Jussara, e é que hoje é Natal, falando Sim. de presente, falando de Papai Noel, a gente não pode deixar de falar do mega hiper presente do Roraicap, edição especial de Natal, que está imperdível, viu? Olha só. Feliz Natal! É hoje o grande dia de realizar sonhos. Maior Roraicap do ano serão 2 Corolla 0 km. 2 carrões para fazer a sua noite de Natal ser inesquecível. Tem um Corolla no 4º prêmio e outro no 3º prêmio. E mais, 2 prêmios de 5 mil e 10 giros de R$1.000. Roraicap de Natal! Ajude as rapazes E participe! Pessoal, só para vocês saberem, daqui a pouquinho são 300 mil reais em prêmios, viu? São 2 Corollas 0 km, um no 4º prêmio e o outro no 3º prêmio. Já pensou? Você ganhar de Natal um Corolla 0 km ou um super carrão, né? Um super carro, que tal aí? 140 mil reais na sua conta. Eita, Natal gordo, hein? Olha, e ainda tem aí 2 prêmios de 5 mil reais e 10 giros de R$1.000 cada. Quando você adquire o Roraicap, já está contribuindo, inclusive, com o trabalho das APAES, tá? Então não perca tempo e garanta hoje mesmo o seu Roraicap nos pontos de venda, carro de som e pelo aplicativo Roraicap. Lembrando que a edição especial de Natal, 2 Corollas 0 km e são aí 300 mil reais em prêmios. Não fique de fora e participe. Roraicap, faça o bem que a sorte vem. Jussara, você já comprou seu Roraicap? Amigo, a gente pode dividir. Bora. A gente pode dividir aqui. Podemos Vamos dividir aqui, então, todos nós comprar o Exatamente. Roraicap daqui a pouquinho. São 2 Corollas. Eu acho que dá pra fazer uma festa boa, não dá não? Dá. Ainda mais hoje. 140 mil reais, dá Imagina pra um dividir prêmio essa gente, de é. Natal hoje. Maravilha, maravilha. Eu quero. Eu já comprei também. o meu. Nós queremos. Exatamente. O papo tá muito bom. O papo tá muito bom. E quando a gente começa a falar, né, de Natal, Ano Novo, até o tempo muda, né? Fica mais gostoso, fica mais ventilado. Mas, Vitor, se eu já admirava o Natal, admirava a história da árvore de Natal, do Peru agora, enfim, agora que me apaixonei ainda mais. E são histórias fantásticas que a gente ali acaba que viajando na história, no tempo, e uma coisa vai puxando a outra e, enfim, para você que está em casa, pode agora observar como é que é tão importante esse significado aqui da árvore de Natal e do peru de Natal que você deve estar comendo agora nesse momento, né? O RO. No RO, né? No RO, com Exatamente, no RO. Mas eu gostaria de agradecer muito a participação. Muito obrigado, Eduardo, Jussara. Foi uma Obrigada alegria ter a estado você, aqui com vocês, Vitor. conversado um pouco sobre essa data importante. Também, né, agradecer a toda a equipe do Roraima Urgente, rever a amiga Augusta, que é uma companheira também no campo da história, a toda a equipe. E também a desejar, né, Feliz Natal, para além do dia 25, né, que Deus os abençoe, que seja um momento também de Amém. fraternidade, de união, de perdão Amém. e recomeços, né, todos os dias no Natal, para além do dia 25. Um grande abraço a todos. Então, até a próxima e quem sabe, né, dando uma volta no Corolla após o Roraicap. Amém. Eu, ó, Amém. profetizo, hein? Mas o Vitor não vai embora não, tá, Jussara? Ninguém vai embora agora, porque ou você vai acompanhar agora, todos nós vamos acompanhar agora, como foi, Jussara, a entrega da cesta de Natal. Eduardo, eu Foi lembro, na um sorteio. sexta-feira, você sorteou. Sim. Você sorteou, né, uma cesta, um kit natalino, Vitor e Augusta, uma cesta natalina ao vivo. E a nossa equipe foi acompanhar a entrega dessa cesta de Natal e é o que a gente vai ver agora.